Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17. No início do Evangelho de Mateus, encontramos algo que muitos costumam passar rapidamente, a genealogia de Jesus Cristo. Mas, por trás dessa sequência de nomes, há uma revelação profunda, um mapa da história espiritual da humanidade, guiada pela ordem divina até a manifestação do Salvador. Mateus escreve: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essas palavras já nos dizem tudo. Jesus é a síntese de duas promessas, a de Abraão, pai da fé, e a de Davi, símbolo da realeza divina. A genealogia é apresentada em 3 ciclos de 14 gerações. De Abraão até Davi. De Davi até o exílio na Babilônia. E do exílio até Cristo. Esses ciclos revelam o movimento da ação divina no tempo. Da promessa à realeza. Da realeza à queda. E da queda à redenção. Nada está fora da ordem de Deus. O número 14 representa 2 vezes 7. 7, o número da plenitude, repetido. Como se o Espírito dissesse: agora o tempo está completo. Chegou o momento de o Verbo se manifestar. Cada nome citado por Mateus representa mais que uma linhagem familiar. Representa uma etapa da consciência humana se aproximando de Cristo. Desde Abraão, o pai da fé, até Davi, o rei segundo o coração de Deus. E depois, através dos tempos de exílio e sofrimento, a humanidade foi sendo preparada para receber o Salvador. Essa genealogia nos ensina que Deus age com paciência e sabedoria. Mesmo quando parece haver silêncio, Ele está conduzindo tudo, geração após geração, até que o Cristo possa nascer. Da mesma forma, em nossa vida, Deus também trabalha em silêncio. Cada experiência, cada fase, é uma geração interior. Um ciclo de aprendizado que nos conduz à revelação do Cristo em nós. O ensinamento é claro. Há um tempo certo para todas as coisas. Nada acontece fora da ordem divina. Assim como Deus esperou o momento perfeito para que Jesus viesse ao mundo, também há um momento perfeito para que o propósito de Deus se manifeste em nossa vida. Muitas vezes, olhamos para o passado e vemos apenas erros. Ou olhamos para o presente e sentimos o peso do exílio. Mas o Senhor vê toda a linha da história. Ele enxerga a genealogia espiritual que está sendo escrita dentro de nós. Quando compreendemos isso, o coração descansa. A impaciência dá lugar à fé. A dúvida se transforma em confiança. Entendemos que cada tempo, mesmo o da espera, é sagrado. O Espírito Santo nos ensina, através desse texto, a confiar no tempo de Deus, a ver propósito nas repetições da vida, e a reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Cristo nasce em nós quando aprendemos a ver o divino mesmo nas genealogias da existência. Nos nomes, nas memórias, nas histórias que pareciam esquecidas, mas que fazem parte do plano perfeito de redenção. A genealogia de Mateus é a prova de que o tempo é um instrumento da salvação. Cada geração, cada etapa, cada ciclo, tudo é movido por um propósito eterno. E quando finalmente o Cristo se manifesta, a história humana encontra sua plenitude. Assim como nossa alma encontra descanso quando o Cristo interior assume o trono do coração. Tudo tem o seu tempo determinado. Ensina o livro de Eclesiastes. E quando chega a plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, nascido da promessa, cumprindo o propósito divino traçado desde o princípio. Assim, aprendemos que a história de Jesus não começa no nascimento. Ela começa na eternidade. E cada nome da genealogia é um passo do amor de Deus, se aproximando da humanidade, até que o Verbo se faça carne e habite entre nós. Por que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia? Porque a história de Jesus não começa no nascimento. Ela começa na promessa. Cada geração, cada nome, cada vida, é um fio da fidelidade divina atravessando o tempo, conduzindo tudo até a chegada do Cristo.
O que o número 14 representa nas 3 divisões da genealogia? 14 é o dobro de 7. E 7 é o número da plenitude divina. Esses 3 ciclos de 14 mostram que Deus age com ordem e ritmo, cumprindo o plano da redenção passo a passo, até que chegue a plenitude do tempo. O que essa genealogia nos ensina sobre a forma como Deus conduz a história? Ensina que Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. Mesmo quando o povo erra, quando o trono cai, ou quando há exílio e silêncio, Deus continua conduzindo o caminho da promessa. Como essa lição pode ser vivida na minha própria jornada? Cada fase da nossa vida é uma geração espiritual. Há tempos de promessa, tempos de conquista e tempos de exílio interior. Mas todos eles são necessários para que o Cristo também nasça em nós. O que o exílio representa nesse ensinamento? O exílio representa os momentos em que parecemos afastados de Deus. Mas, na verdade, é nesses momentos que Ele trabalha em silêncio, purificando a alma para a restauração que virá. O que significa dizer que o Cristo é o ponto de convergência das gerações? Significa que tudo o que existiu antes apontava para Ele, e tudo o que vem depois é iluminado por Ele. Cristo é o centro da história e o sentido de toda a existência. Qual o perigo de não compreender essa lição? É viver sem perceber o fio da vontade divina. Quem não enxerga o propósito de Deus acaba preso à impaciência, à queixa e à desesperança. Mas quem confia no tempo do Senhor encontra paz mesmo nos dias de espera. Como posso viver de modo coerente com essa revelação? É preciso reconhecer a presença de Deus em cada etapa da vida. Orar com gratidão. Confiar nos processos. E deixar que o Espírito Santo revele o sentido escondido nas demoras e nos silêncios. Qual virtude nasce desse entendimento? A paciência espiritual. A serenidade de quem sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa paciência é a fé amadurecida. A fé que descansa na providência divina. Quando o Cristo nasce verdadeiramente em mim? Quando compreendo que tudo o que vivi foi preparação para recebê-lo. Quando deixo de lutar contra o tempo e passo a confiar no propósito eterno de Deus. É nesse momento que o Cristo desperta dentro de mim, trazendo luz, paz e sentido. A genealogia de Mateus é mais do que uma lembrança de antepassados. Ela é a prova de que o tempo é sagrado e de que a fidelidade de Deus nunca falha. Cada nome é um elo da promessa. Cada geração é um passo em direção ao Cristo. E cada alma, quando desperta, se torna também parte dessa linhagem espiritual, em que o Verbo se faz vida e a eternidade toca o tempo. O nascimento de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, verso 18. Chegamos a um momento decisivo na história da salvação. Mateus nos revela o nascimento de Jesus Cristo, o ponto em que o Verbo divino se encarna na humanidade, marcando o início de um novo ciclo espiritual. Mateus escreve: Mas o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Este verso não fala apenas de um evento histórico. Ele nos ensina sobre o poder da ação divina em nossa vida. Maria representa a alma pura, aberta ao Espírito Santo. Ela nos mostra que a obra de Deus não depende de esforço humano, mas da receptividade do coração. A concepção virginal é símbolo de que o plano divino se realiza em cada ciclo de vida. Quando a fé e a confiança se unem à graça de Deus, o Espírito Santo atua no invisível, mas seus efeitos transformam o mundo visível. Assim como Maria concebeu Jesus, Deus deseja conceber em nós o Cristo interior. A luz, a sabedoria, a paz e a consciência da sua presença.
Deus nos mostra que a transformação verdadeira começa quando nos abrimos ao Espírito. Não é pela força, pelo controle ou pelo mérito humano, mas pela fé e pela cooperação com a ação divina que o novo surge. Em nossa vida, podemos permitir que o Espírito Santo nos guie, mesmo em situações que parecem impossíveis. Cada decisão tomada com humildade e confiança em Deus é um espaço para o nascimento do Cristo interior. Este verso desperta em nós fé profunda, humildade diante do poder divino, receptividade ao plano de Deus e confiança no tempo da providência. O nascimento de Jesus nos lembra que o divino pode agir em qualquer circunstância, quando abrimos o coração e confiamos plenamente. Maria nos mostra o caminho. Não resistir ao que Deus quer realizar, mas colaborar com fé, coragem e entrega. E assim, o Verbo se fez carne. Não apenas no passado, mas também dentro de cada alma que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Referências paralelas: Nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 18. Lucas capítulo 1, verso 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Salmo capítulo 33, verso 9. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo apareceu. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Perguntas e respostas. Por que Maria foi escolhida para conceber Jesus? Maria possuía um coração puro, aberto à ação do Espírito Santo. Ela nos ensina que Deus valoriza a disposição interior acima de qualquer mérito humano. O que significa que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo? Significa que a obra de Deus não depende de esforço humano. A salvação e a transformação verdadeira surgem da cooperação entre a fé humana e a graça divina. Como posso cooperar com a ação do Espírito Santo na minha vida? Mantendo o coração aberto, confiando nos planos de Deus e vivendo em harmonia com a sua vontade. Que virtudes posso cultivar a partir deste ensinamento? Fé, humildade, receptividade e confiança na providência de Deus. Quais são as consequências de resistir à ação do Espírito Santo? Perda de oportunidades espirituais, ansiedade, falta de fé e dificuldade em perceber a obra de Deus em nossa vida. Qual é a maior lição deste verso? Que o plano de Deus se realiza quando nos abrimos à sua ação. A salvação e a transformação começam quando confiamos e cooperamos com o Espírito Santo. A angústia e o discernimento de José, Mateus capítulo 1, verso 19. Neste momento do Evangelho, encontramos José diante de um grande dilema. Ele descobriu que Maria, sua esposa, estava grávida antes de se unirem. Não se trata apenas de um fato histórico, mas de um ensinamento profundo sobre justiça, amor e discernimento espiritual. Mateus escreve: José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José nos mostra que a verdadeira justiça não é apenas seguir regras, mas agir com compaixão e sabedoria, mesmo diante do mistério. Ele enfrentou a angústia e a dúvida, mas não deixou que o julgamento precipitado dominasse sua ação. Secretamente, ele buscou proteger Maria, respeitando a sua dignidade e a obra de Deus que se manifestava. Espiritualmente, José ensina que muitas vezes a vida apresenta situações que não compreendemos totalmente, e que a fé e o discernimento são necessários para agir corretamente. Deus quer nos mostrar que a justiça verdadeira nasce do amor e da fé, não do julgamento ou da pressa. A sabedoria nos permite agir com prudência e cuidado, preservando o outro e confiando no plano divino. Mesmo diante do desconhecido, é possível manter a integridade e a retidão do coração.
Em nossas vidas, podemos nos inspirar em José quando enfrentamos situações difíceis ou misteriosas. É importante pausar antes de agir. Refletir com clareza. Buscar discernimento do Espírito Santo. Agir com compaixão, amor e justiça. Este verso desperta em nós justiça guiada pelo amor. Paciência diante do mistério. Discernimento espiritual. Confiança na ação de Deus. Compaixão prática que protege e respeita o outro. José nos ensina que agir com justiça verdadeira exige amor e discernimento. Mesmo quando tudo parece incerto ou confuso. O segredo da ação correta não está em controlar a situação, mas em confiar no plano divino e agir com coração íntegro. Quando seguimos este caminho, percebemos que a vida se transforma. E que o Espírito Santo nos guia a decisões que preservam a dignidade e promovem a paz. Portanto, a história de José é um convite para refletir antes de julgar. Agir com amor e prudência. Confiar no tempo e na sabedoria de Deus. Permitir que o Espírito Santo conduza nossas escolhas. Viver a justiça que nasce da fé e da compaixão. Perguntas e respostas, a angústia e o discernimento de José. Por que José se sentiu angustiado diante da situação de Maria? Ele descobriu que Maria estava grávida antes de se unirem, sem compreender de imediato a obra do Espírito Santo. José experimentou dúvida, confusão e preocupação. Mas manteve o coração justo e atento à direção de Deus. O que significa que José era justo e resolveu agir secretamente? Significa que ele não queria expor Maria à vergonha ou punição. Sua justiça nasceu do amor e do cuidado, e não de julgamento ou raiva. Como José demonstra discernimento espiritual? Ele fez uma pausa, refletiu e buscou agir com sabedoria. Mesmo diante do inesperado. Ele confiou que havia um plano maior e deixou espaço para que Deus revelasse a verdade. Que virtudes podemos aprender com José? Paciência, compaixão, prudência, justiça guiada pelo amor. E fé na ação do Espírito Santo. Como podemos aplicar este ensinamento no dia a dia? Quando enfrentamos dilemas ou situações misteriosas, podemos pausar antes de agir. Refletir com clareza. Buscar orientação do Espírito Santo. Agir com prudência, amor e justiça. Quais são as consequências de não aplicar este ensinamento? Julgamento precipitado, dor para os outros, perda de paz interior. E dificuldade em perceber a ação de Deus em nossas vidas. Qual é a maior lição do exemplo de José? Que a justiça verdadeira nasce do amor e da fé. Agir com discernimento protege e preserva a dignidade do próximo. Como este ensinamento nos aproxima da mente de Cristo? Ele nos ensina a agir com compaixão, prudência e fé, confiando no plano de Deus. Nos ajuda a cultivar a justiça que nasce do amor, refletindo o coração de Cristo em nossas escolhas e ações. Chegamos a um momento de profunda revelação espiritual. José, angustiado e em dúvida, recebe a visita de um anjo do Senhor em sonho. O anjo traz luz sobre o mistério da concepção de Maria e revela o propósito divino que está prestes a se cumprir. Mateus escreve: E eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Neste verso, o Espírito Santo nos revela 3 ensinamentos essenciais. Primeiro, não temer a vontade de Deus, mesmo quando o caminho parece misterioso ou desafiador. Segundo, reconhecer a ação do Espírito Santo em todos os processos de vida, pois aquilo que Deus gera é sagrado e transformador. Terceiro, o nome de Jesus nos mostra o propósito do Salvador, que é salvar, libertar e trazer reconciliação ao povo. O anjo ensina que confiar na revelação divina é fundamental, e que a fé permite receber aquilo que excede nossa compreensão. Deus quer que aprendamos que a confiança na vontade divina supera o medo. Aceitar a ação de Deus nos liberta de ansiedades e julgamentos.
o propósito de Deus sempre visa salvação, cura e redenção. Mesmo quando não compreendemos totalmente os meios. Podemos aplicar este ensinamento em nossa vida diária. Aceitando a vontade de Deus mesmo diante do desconhecido. Buscando discernimento e orientação do Espírito Santo. Nomeando nossas ações, escolhas e decisões com propósito. Como José nomeou Jesus para revelar a missão divina. Este verso desperta em nós coragem para confiar, fé profunda, humildade diante do mistério, obediência à ação divina, clareza sobre o propósito da vida e das escolhas guiadas por Deus. A revelação do anjo nos mostra que Deus sempre atua para salvar e transformar. Quando aceitamos o plano divino, nosso coração se abre à paz e à sabedoria. José nos ensina que obedecer, confiar e cooperar com Deus nos aproxima do propósito eterno. E nos torna instrumentos da ação salvadora do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Salmo capítulo 33, verso 9. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo apareceu. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Perguntas e respostas, a revelação do anjo e o propósito divino. Por que José precisava ouvir a mensagem do anjo do Senhor? José estava angustiado e confuso. Pois Maria estava grávida antes de se unirem. O anjo veio revelar que a concepção era obra do Espírito Santo. Tranquilizando José e mostrando o propósito divino. O que significa receber Maria sem medo, como o anjo instruiu? Significa confiar plenamente na vontade de Deus. Aceitando o plano divino mesmo quando não compreendemos todos os detalhes. Qual é a importância do nome Jesus que o anjo revela? O nome Jesus significa o Senhor salva. Ele revela a missão do Salvador, trazer salvação, libertação e reconciliação ao povo. Como podemos aplicar este ensinamento em nossa vida? Podemos confiar nos planos de Deus, mesmo diante do desconhecido. Buscar discernimento do Espírito Santo. Aceitar a ação de Deus em nossas vidas. Dar propósito e intenção às nossas escolhas, guiados pelo amor divino. Que virtudes surgem ao refletirmos sobre este episódio? Coragem para confiar, fé profunda, humildade diante do mistério. Obediência à ação divina e clareza sobre o propósito de nossas vidas. Quais seriam as consequências de não confiar na revelação divina? Medo, ansiedade, decisões precipitadas ou egoístas. Incapacidade de perceber a ação de Deus e de participar da obra salvadora. Qual é a maior lição deste trecho para nossa vida espiritual? Que confiar no plano de Deus nos permite viver com paz e sabedoria. Aceitando os mistérios e cooperando com a ação do Espírito Santo. Assim como José fez diante da revelação do anjo. Cumprimento da profecia, Emanuel, Deus conosco, Mateus capítulo 1, versos 20 e 23. Chegamos a um momento de grande significado espiritual. Mateus nos revela que tudo o que aconteceu no nascimento de Jesus não foi por acaso, mas o cumprimento fiel das promessas divinas feitas pelos profetas. Mateus escreve: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo Emanuel. Que traduzido é, Deus conosco. Neste verso, aprendemos que o nascimento de Jesus é a realização de profecias antigas, confirmando que Deus cumpre suas promessas. O termo Emanuel nos revela que Deus se faz presente conosco. Não de maneira distante ou abstrata, mas assumindo a condição humana para caminhar lado a lado com a humanidade. A encarnação do Verbo nos mostra que Deus conhece nossas dores, alegrias e desafios, e que sua presença transforma nossa vida cotidiana.
Deus deseja que aprendamos que Ele cumpre suas promessas, mostrando fidelidade e cuidado. Sua presença é constante e próxima de nós, mesmo nas situações mais simples. O propósito divino é trazer salvação e intimidade com a humanidade. Podemos aplicar este ensinamento diariamente, reconhecendo a presença de Deus em nossas vidas, confiando que Ele cumpre suas promessas em nosso tempo e na nossa experiência, permitindo que a consciência da presença divina transforme nossas atitudes, decisões e relacionamentos, compartilhando a certeza de que Deus está conosco em cada desafio e vitória. Este verso desperta em nós confiança profunda, gratidão pela fidelidade divina, esperança inabalável, humildade diante do mistério da encarnação, coragem para viver guiados pela presença de Deus. O nascimento de Jesus como Emanuel nos lembra que Deus não está distante, mas se aproxima de cada pessoa, guiando e fortalecendo o coração. Compreender que Deus é conosco nos dá paz, segurança e clareza sobre nossa missão na vida. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Salmo 113, verso 5. O Senhor nos protegerá, Ele é a nossa sombra à direita. Hebreus capítulo 13, verso 5. Eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Perguntas e respostas. Cumprimento da profecia, Emanuel, Deus conosco. Por que Mateus enfatiza que tudo aconteceu para cumprir a profecia? Porque mostra que Deus cumpre suas promessas de maneira fiel e perfeita. O nascimento de Jesus não é um evento isolado, mas o cumprimento de um plano divino anunciado pelos profetas. O que significa o nome Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Ele revela que Deus não está distante, mas se aproxima da humanidade, vivendo conosco e compartilhando nossas experiências, dores e alegrias. Qual é a importância do nascimento virginal de Jesus? Ele mostra que a obra de Deus é sobrenatural e transcende as leis humanas. A concepção virginal confirma que a salvação vem da ação direta de Deus, e não do esforço humano. Como podemos aplicar este ensinamento em nossa vida diária? Podemos reconhecer e sentir a presença de Deus em cada momento. Confiar na fidelidade divina, mesmo quando não entendemos tudo. Permitir que a certeza de Deus conosco transforme nossas escolhas, atitudes e relacionamentos. Compartilhar com outros a esperança que vem da presença constante de Deus. Que virtudes surgem ao refletirmos sobre este trecho? Confiança, gratidão, esperança, humildade diante do mistério. E coragem para viver guiados pela presença divina. Quais seriam as consequências de não aprender e aplicar este ensinamento? Viver com sensação de abandono, insegurança diante dos desafios. Decisões precipitadas ou sem confiança em Deus. E dificuldade de perceber a ação transformadora de Cristo em nossas vidas. Qual é a maior lição deste trecho para nossa vida espiritual? Que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Que sua presença nos fortalece, guia e transforma. E que confiar nesta realidade nos aproxima da mente e do coração de Cristo. A obediência de José e o nascimento do Salvador, Mateus capítulo 1, versos 24 e 25. Chegamos agora a um momento de ação e fé na história do nascimento de Jesus. José, que recebeu a orientação do anjo do Senhor, desperta e age com prontidão. Mateus escreve: José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu sua esposa. E não a conheceu até que ela deu à luz seu filho. E chamou o seu nome Jesus. Neste trecho, aprendemos que a fé verdadeira se manifesta em ação. Não apenas em pensamento ou sentimento. José nos ensina que obedecer à vontade de Deus é essencial. Mesmo diante de mistérios que não compreendemos completamente. Dar o nome Jesus é um ato de declaração e reconhecimento do propósito divino. Afirmando que aquele menino é o Salvador do mundo. Deus quer que aprendamos que a fé se fortalece quando se traduz em ação. Cumprir o plano divino nos alinha com os propósitos eternos.
A obediência traz paz, proteção e realização das promessas divinas. Podemos aplicar este ensinamento em nossa vida diária, cumprindo os direcionamentos e orientações divinas sem hesitar, agindo com integridade e compromisso, mesmo quando a situação é desafiadora, reconhecendo e proclamando o propósito de Deus em nossas ações, como José fez com Jesus. Este trecho desperta em nós obediência consciente, coragem para agir em fé, integridade e comprometimento, sensibilidade à ação de Deus, paz interior ao seguir a vontade divina. José nos ensina que a fé sem ação é incompleta. Cumprir a vontade de Deus transforma vidas, cumpre promessas e realiza o propósito divino. Receber Maria e dar o nome Jesus mostra que obedecer concretamente é o canal para a obra de Deus, aproximando-nos do coração de Cristo e fortalecendo nossa caminhada espiritual. Lucas capítulo 2, versos 21. E, completados os 8 dias, deram ao menino o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo 5, verso 9. Tornando-se, para todos os que lhe obedecem, autor de salvação eterna. Tiago capítulo 2, verso 18. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Perguntas e respostas, a obediência de José e o nascimento do Salvador. Por que José agiu imediatamente após o sonho do anjo? Porque ele confiava plenamente na orientação do Senhor. A obediência de José nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em ação concreta. O que significa receber Maria nesse contexto? Significa acolher o plano de Deus na vida, mesmo diante do mistério e da surpresa. José aceitou Maria e a situação como parte do propósito divino. Qual é a importância de dar o nome Jesus ao menino? Dar o nome Jesus é reconhecer e declarar o propósito divino, ele é o Salvador. Este ato torna concreto o plano de Deus e manifesta a fé em ação. Como podemos aplicar este ensinamento em nossa vida diária? Podemos cumprir as orientações e direcionamentos divinos sem hesitar. Agir com integridade e compromisso, mesmo diante de desafios. Reconhecer e declarar o propósito de Deus em nossas escolhas e atitudes. Que virtudes surgem ao refletirmos sobre a obediência de José? Obediência consciente, coragem para agir em fé, integridade, sensibilidade à ação de Deus e paz interior ao seguir a vontade divina. Quais seriam as consequências de não obedecer ao plano divino? Medo, insegurança, decisões equivocadas, perda de oportunidades de cumprir o propósito de Deus e dificuldade de reconhecer a ação transformadora de Cristo. Qual é a maior lição deste trecho para nossa vida espiritual? Que a fé sem ação é incompleta. E que obedecer às orientações divinas nos aproxima do coração de Cristo e nos torna instrumentos da obra de Deus no mundo. Síntese espiritual do capítulo 1 de Mateus. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus nos revela o elo profundo entre o céu e a terra. Ele nos mostra que o Cristo não surge isolado, mas como a plenitude da história espiritual da humanidade, onde cada geração, cada nome da genealogia, representa uma etapa da alma coletiva. Um caminho percorrido pela humanidade rumo à revelação divina. O nascimento virginal de Jesus simboliza o início da nova criação. O Espírito Santo gera vida no coração humano, trazendo a presença de Deus para caminhar conosco. José, com sua obediência e fé, nos ensina que a ação concreta é o canal pelo qual o plano divino se manifesta. Maria, em sua humildade e confiança, nos lembra que a entrega a Deus transforma a história. A profecia cumprida em Emanuel, Deus conosco, nos garante que a presença divina não é distante, mas íntima, constante, participando de cada momento de nossas vidas. Assim, o primeiro capítulo de Mateus nos convida a compreender que a fé verdadeira se manifesta em ação, e que cada vida humana é chamada a cooperar com o plano de Deus, permitindo que a luz do Cristo transforme o mundo. Uma alma de cada vez.